E aí, meu povo, tudo tranquilo? Aqui é Stanley Colombo do site tudosuper.com.br. Hoje nós vamos falar de uma discussão que está acontecendo na direita. Nando Moura não é traidor, Olavo pode colocar a discussão no rumo certo. Bom, a última coisa que Bolsonaro precisa é de uma horda de bajuladores. Todo puxa-saco é perigoso. Apoiar o governo de forma verdadeira é apontar as falhas e questionar de forma honesta as coisas que estão acontecendo. E é isso que eu vejo Nando Moura fazer. E é importante que todos reconheçam isso, porque até agora eu não detectei um ataque contra o governo. Na verdade, eu vi ele apontando falhas, levantando suspeitas. Então, eu ainda não o vejo como uma pessoa que quer o mal do Brasil ou quer o mal do governo. Então isso é muito importante. Em resumo da situação, de alguns questionamentos que ele fez, que também são meus questionamentos, vamos raciocinar juntos. Se eu estiver errado, vocês podem escrever aí nos comentários que eu estou errado, etc. Mas existem, por exemplo, os dados como íris, digital, face, reconhecimento facial. O Estado está coletando tais dados para segurança e etc., controle. Mas de certa forma, isso não seria perigoso, por exemplo, se alguém quisesse incriminar ou perseguir, já que tudo está se tornando digital? Porque para uma pessoa criar uma evidência e te complicar é muito fácil. Então, o presidente, ou até a forma que o Brasil analisa isso, deve ser feito de uma forma muito cuidadosa. É só lembrar uma discussão que teve logo no início do governo, quando deputados foram para a China. Aquela discussão não foi à toa. Aquela discussão vai levantar, inclusive, os riscos do reconhecimento facial. E o pior, são esses dados sensíveis caírem nas mãos de governos estrangeiros. Né? Então, isso aí o que acontece? Abalaria a nossa soberania. Então, isso tudo tem que ser pensado. É um questionamento extremamente válido. Eu não vejo razão para atacá-lo por causa disso, por exemplo. A questão que ele levantou, a facilitação de vistos para chineses e indianos. Olha, o Brasil ele não tem um controle de fronteiras eficiente, até porque o tamanho do Brasil é complicado. A questão da imigração ilegal também, o Brasil não se mostra muito feroz nesse combate. Então, é uma situação complicada. O Brasil não dá conta mal dos brasileiros. Se aqui começar a encher de imigrantes e etc., como é que vai fazer? Aí falar, não, mas só quem tem condições de investir, só quem vem investir, só quem vem fazer um turismo. Bom, aí você tem que acreditar que o controle é eficiente. Eu, sinceramente, se você começar a analisar a questão de controle e a crise que algumas cidades estão tendo por causa da imigração ilegal e etc., vocês vão ver que isso não é simples assim. E o Brasil está aí no caminho de se tornar um país de primeiro mundo, então nós estamos numa fase de organizar o país. Então isso é muito importante, tem que ser tomado cuidado. Essas sabotagens que o Brasil vem sofrendo é algo a ser observado. Né? Então agora vamos analisar essa coisa da razão Nando Moura. Ele tem razão nesses questionamentos. E agora vem um ponto importante que tem até aí no título. O professor Olavo, ele tem o respeito de Nando Moura e ele tem o respeito do pessoal que está debatendo com Nando Moura. Então, Bolsonaro possui a força, Bolsonaro não, o professor Olavo possui a força para direcionar o debate. E, na verdade, Bolsonaro também tem essa força. Agora que eu falei aqui, faz sentido. Porque ambos têm essa força de direcionar esse debate. Porque se pedirem para que tanto um lado como o outro se direcionem para dar atenção aos ataques coordenados que o Brasil vem sofrendo, nas tragédias coordenadas, que não é por acaso não, gente. É só analisar aí uma coisa atrás da outra acontecendo no Brasil. E depois dessas tragédias coordenadas, os ataques que o presidente tem sofrido, ou seja, isso tudo são ataques contra o bem-estar do Brasil. Então, tanto Bolsonaro como Olavo, se pedirem para o pessoal da direita direcionar a força para proteger o presidente e cuidar do Brasil, isso será feito e será, inclusive, o caminho correto para essa força que está sendo desperdiçada lutando entre si.
Eu acredito que essas pessoas estão lutando entre si para acertar, com vontade de acertar. Eu não vejo aí, eu acho que a maioria são pessoas boas que querem o bem do Brasil, eu não tenho dúvida disso. Eu acredito que uma minoria, de fato, possa ser traidora, possa ser pessoas que montaram nas costas aí de Bolsonaro para ter visibilidade e ter vantagens. Mas eu não acredito que Nando Moura seja um deles. Então, esse vídeo é só isso, é só para pedir um pouco de pausa, um pouco de trégua e focar onde realmente importa. O Brasil precisa de vocês na atual situação. Sem mais para o momento, que o Deus de Abraão os abençoe.